voltando no Empretec, que quando nós fizemos, eram mais comportamentos. Se não me engano, agora reduziu para 10, né? Fizeram um enxuga, né? É verdade, sim. São 30 comportamentos empreendedores, mas são 10 características. Para você dizer se o ser humano tem ou não uma característica empreendedora, você precisa verificar os comportamentos. Os comportamentos são as ações. Então, por exemplo, persistência. Como é que eu sei que alguém tem persistência? Se ela age repetidamente ou muda de estratégia, se ela age diante de obstáculos significativos, se ela faz um sacrifício pessoal para cumprir uma tarefa, né? Então, sacrifício pessoal foi o que não faltou nesse caso de Jesus, né? Como empreendedor. Fala para a gente aí essas características e elege uma ou outra aí que você acha que... Então, eu vou falar das 10 características rapidamente, certo? Existe um conjunto de características, chama-se conjunto de realização, que existe a busca de oportunidade de iniciativa, o correr risco calculado, a exigência de qualidade e eficiência, persistência e comprometimento. O outro conjunto é o conjunto de planejamento, que é o estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemático, busca de informação. E, por fim, o conjunto de poder, que inclui independência, autoconfiança, persuasão e rede de contato. Então, uma das coisas que eu acho que é muito fantástico na história de Jesus como empreendedor é porque para você, a primeira coisa que você faz quando você vai empreender, principalmente nos dias de hoje, quero fazer uma startup. Cara, você tem que escolher a sua equipe. Escolher a sua equipe, você tem que exercer liderança. Então, no conjunto de poder, por exemplo, quando a ONU destaca persuasão e rede de contato, Jesus procurou 12 pessoas, que são os 12 apóstolos, né? E um dos comportamentos dessa característica, né, de persuasão e rede de contato é que o empreendedor se utiliza de pessoas chaves para alcançar seus objetivos. Olha só que interessante, porque Jesus utilizou de pessoas-chave. Só que ele também não foi só um empreendedor, ele foi um educador, ele foi um mestre, um líder-mestre. E o que faz, Estevão, essencialmente um líder-mestre? O verdadeiro líder é aquele que serve aos outros e se sacrifica por eles. E foi o que Jesus fez o tempo todo, né? Então, ele tem algumas passagens interessantes, como a passagem, por exemplo, de Marcos, em que Jesus subiu ao monte, chamou os que ele quis e eles foram para perto dele. Então, escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. Ou seja, foi aí que ele elaborou uma estratégia, um modelo de negócio de viralizar a mensagem dele, viralizar a boa nova, né? E Jesus, como líder, ele trabalhava como coach. Ele era um coach, você sabe disso, você acho que já trabalhou como coach ou trabalha ainda, que o coach ele não dá as respostas muito diretas, de vez em quando ele dá, porque Jesus sempre foi muito assertivo, mas ele usava muito de metáforas, porque ele fazia as pessoas refletirem, e na metáfora você tem condição de abstrair, de trazer entendimentos além daqueles entendimentos que as pessoas que trazem com seus próprios pontos de vista, né? Então Jesus, como líder, ele foi um grande exemplo para nós, tá? Outra característica importante, independência e autoconfiança. Jesus, logo cedo, cara, teve que sair de casa para seguir o projeto dele, né? E em vários momentos ele mostrou muita confiança. E essas características, esses comportamentos, eles se entrelaçam muito fortemente. Por exemplo, quando Jesus vai ao templo, né? E que ele é muito assertivo e que ele começa a falar sobre aquela questão lá de estarem vendendo, né, no templo de Deus. Ali ele foi muito assertivo, né, porque ele, com a conduta que ele demonstrou, que foi um exemplo completo, não foi só em palavras, ele deixou muito claro como deve ser isso, né? Então, acho muito interessante, porque Jesus, como líder, ele foi aquele que serviu, ele foi aquele que deu não só palavras para o ser humano, mas muito exemplo também. Outra coisa, Jesus, quando se fala em característica de busca de oportunidade de iniciativa, tem um comportamento muito específico que identifica oportunidades fora do comum para começar um negócio. Então, que oportunidade mais fora do comum do que essa, do que você implantar, né, todo um arcabouço de ideias, de conhecimento, né, de entendimento no coração das pessoas, é muito desafiador.
E talvez o ponto máximo, porque a ONU também descobriu que os empreendedores são persistentes e comprometidos, o ponto máximo dessa história empreendedora de Jesus foi quando ele se sacrificou. Foi quando ele se deixou levar, porque ele se deixou levar, né, para que a sua mensagem fosse gravada nos nossos corações, né? Então, isso é um momento muito emocionante, na verdade, certo? Só de lembrar disso, desse sacrifício dele, neste momento, por exemplo, eu fico muito emocionado. Então, veja que a mensagem dele, a proposta de valor de Jesus para nós, ela é muito forte, porque ela é arrebatadora, uma proposta de valor que nos transforma. Então, aí nós temos alguns comportamentos empreendedores, né,